Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Samara Venazzi, eu sou monitora de anatomia da PUC e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre inervação do membro superior, que é feita principalmente pelo plexo braquial. Então, falando um pouquinho sobre a localização do plexo, ele está ali na região entre pescoço e axila, e normalmente as raízes do plexo, que daqui a pouquinho eu vou comentar sobre elas com vocês, elas geralmente surgem ali na abertura entre dois músculos do pescoço, músculo escaleno anterior e escaleno médio. Bom, então essa é a imagem tradicional do plexo, né? Parece um pouquinho complicada de entender, mas fazendo essas divisões entre raiz, tronco, divisões, fascículos e nervos, fica um pouquinho mais fácil. Então, vamos por partes. Aí do lado em roxinho, nós temos as raízes. As raízes do plexo braquial são formadas pelos ramos anteriores de alguns nervos espinhais. São principalmente C5, C6, C7, C8 e T1. Então, os 4 últimos nervos cervicais e o primeiro torácico. E pode ter contribuição, às vezes, de C4 e T2. Aí, em azul clarinho, né, depois das raízes, a gente vai ter os troncos, que são formados pelas raízes. Então, a gente tem 3 troncos: superior, o médio e o inferior. O tronco superior é formado por C5 e C6, o médio só por C7 e o inferior por C8 e T1. Desses troncos vão surgir divisões. Então, cada um dos 3 vai originar 2 divisões, uma anterior e uma posterior, que está em amarelinho na imagem. Essas divisões vão se juntar para formar fascículos, que é o que está em laranja. Então, assim, as 3 divisões posteriores vão formar o fascículo posterior. Aí, as divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio vão formar o fascículo lateral. E a divisão anterior, que é a que sobrou do tronco inferior, vai formar o fascículo medial. Então, a gente também vai ter 3 fascículos: um lateral, um medial e um posterior. Mas isso em relação a quê? A que estrutura? Em relação à artéria axilar. Então, eu coloquei aí do lado uma imagem para vocês se situarem. Então, ali de vermelhinho a gente tem a artéria axilar, né? Depois que passa pela primeira costela. E os fascículos lateral, medial e o posterior, que não tá dando para ver muito bem na imagem. Bem, e finalmente, depois dos fascículos, a gente vai ter os nervos terminais, que é o que está em azul um pouco mais escuro. Daí tá, do fascículo posterior vai se originar os nervos axilar e radial. Do fascículo lateral, o nervo músculo cutâneo e uma contribuição para o nervo mediano. A outra parte, né, do nervo mediano vai ser formada por uma contribuição do fascículo medial. E do fascículo medial também, o nervo ulnar. Bom, agora falando um pouco sobre a inervação motora dos músculos do membro superior, eu dividi em compartimentos, né? Então, ombro, braço e antebraço. Dos músculos do ombro, o deltoide e o redondo menor são inervados pelo nervo axilar. O músculo supraespinhal e o infraespinhal pelo nervo supraescapular. O subescapular e o redondo maior pelo nervo subescapular. Eu sei que a gente não comentou desses 2 nervinhos ainda, mas na imagem a seguir eu mostro eles para vocês. Daí lá no braço,
os flexores, bíceps braquial, coracobraquial, pelo nervo músculo cutâneo. Os extensores, que é principalmente o tríceps, né? Pelo nervo radial. O nervo radial também inerva o compartimento posterior do antebraço. Então, ali, os extensores e supinadores. E os flexores e pronadores pelo nervo mediano, principalmente. Exceto os que são inervados pelo nervo ulnar, que são o músculo flexor ulnar do carpo e a parte medial do flexor profundo dos dedos. Pensa que ulnar, a gente tem que sempre pensar em medial, né? Em estruturas mais mediais. Então, a parte medial do flexor profundo dos dedos, inervado pelo nervo ulnar, né? Faz sentido. Bom, aí como eu comentei com vocês, ali o nervo supraescapular, que é um raminho do tronco superior, aqui, e o nervo subescapular, que na verdade tem duas partes, né? Superior e inferior, que são raminhos aqui do fascículo posterior. Beleza? Agora falando um pouco de inervação sensitiva, principalmente da mão, que eu acho que é uma questão importante, principalmente para exame neurológico, né? Ver como que tá a parte sensitiva de alguns nervos. Coloquei essa imagem, então, de amarelo. Estão as partes que são inervadas sensitivamente pelo nervo mediano, de azul, as que são inervadas pelo ulnar, e em rosa, pelo radial. Então, aí uma correlação importante para quando for fazer exame de sensibilidade, tátil, dolorosa. Bom, outra correlação clínica bem importante são os sinais de comprometimento nervoso que a mão apresenta, né? Então, sinal da mão caída, sempre tentem pensar no que o paciente deveria estar fazendo, né? No que aquele nervo vai inervar e o que isso causa se o nervo tiver um comprometimento. Então, ali, na primeira imagem, o paciente está com a mão caída. Você pede para ele estender a mão, para ele levantar a mão, ele não consegue. Então, é algum problema nos extensores. Quem que inerva os extensores? O nervo radial. Então, é algum comprometimento do nervo radial. Já os outros dois, é problema na flexão. Então, por exemplo, ali na segunda imagem, você pede para o paciente fletir os dedos, né? Fechar a mão, ele consegue fechar só o quarto e o quinto dedos. Não consegue fechar o primeiro, o segundo e o terceiro. Quem que faz a inervação motora dessa parte? É o nervo mediano. Então, ele está com algum problema no nervo mediano. Já na terceira imagem, você pede a mesma coisa para o paciente fechar a mão, né? Fletir os dedos. E ele só consegue fechar os 3 primeiros dedos. Então, é algum problema na inervação dos músculos da parte mais medial. Então, nervo ulnar. Outra correlação clínica importante é a síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão super comum no membro superior, que é causada por uma compressão do nervo mediano, que é esse nervinho que eu estou apontando com a seta vermelha ali na imagem, que é o único nervo que passa embaixo do túnel do carpo, né? Essa parte fibrosa, assim. O que clinicamente isso causa? Causa uma parestesia na mão. Parestesia é aquela sensação de formigamento, né? E várias coisas podem causar essa síndrome do túnel do carpo, como lesão por esforço repetitivo, alguma patologia reumatológica, neoplasia. Então era isso, gente. Muito obrigada, tá? Aqui estão as referências que eu utilizei para a aula. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender esse assunto complicado, que é plexo braquial. Até a próxima!